Chegamos à lição de número 13 do nosso trimestre. É a última lição desse trimestre, a lição de número 13. Vamos ver, como que nós precisamos agir para que o inimigo seja vencido, A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é esse o tema do nosso ensino desta semana para concluirmos o nosso trimestre. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, eu sou o presbítero Adriano, congrego na Igreja Assembleia de Deus em Paulo Afonso, na Bahia. Hoje nós estaremos fechando mais um trimestre da EBD. E conforme nós estudamos durante todos esses 3 meses, foi as lições todas elas concernentes aos ataques que a Igreja do Senhor sofre, do nosso inimigo. E hoje a lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás, A gente já sabe, nós já sabemos que vencemos o inimigo quando resistimos a ele, Aí o nosso textuário diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então, esse versículo já nos dá a resposta de como que nós devemos proceder, para conquistarmos os nossos objetivos espirituais e para que a gente possa, assim, estar vencendo o nosso inimigo. Vencemos pela resistência, Pela resistência é que nós conseguimos vencê-lo. Então, resistir, é ele apresentando os pratos e nós buscando ao Senhor, resistindo a ele e buscando ao Senhor, se opondo a ele e fazendo o que Deus nos ajuda a fazer e o que Deus pede para que a gente faça. Então, fazendo assim, resistindo a ele e sujeitando-nos a Deus, se a gente se sujeitar a Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus e não fazer a do inimigo, lógico que ele vai fugir, sair da nossa vida. Bom, a verdade prática diz exatamente isso: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo, porque quando nós estamos sujeitos ao nosso Deus, estamos prontos para fazer a vontade de Deus, aí automaticamente já estamos resistindo às forças malignas. Aí ele não vai se sustentar na nossa presença, porque nós estaremos assim cheios de Deus, fazendo a vontade do Senhor, tá bom? Então, a leitura bíblica vai se encontrar no mesmo texto, Tiago 4, versículos de 4 a 10, e a gente já vê aqui na nossa introdução que nesta lição veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Como que a igreja pode, Quais são as armas que a igreja tem para que possa oferecer essa resistência? Então nós vamos ver isso a partir de agora. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo é o primeiro passo, ter uma vida comprometida, e centrada em Cristo, ou seja, seguir fielmente aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Então, a gente precisa aprender primeiro que Cristo é o Salvador, é nele que nós devemos nos refugiar, buscar ajuda, ver o que ele tem falado na sua palavra, para que a gente possa estar assim fazendo a sua vontade, Então, Jesus, primeiramente, ele é Salvador. Aí diz aqui, Cristo era o centro da mensagem de Paulo, por exemplo, de Paulo, de Pedro, de todos os apóstolos e de todos que o buscam com sinceridade, Todo fiel seguidor de Jesus vai colocar Jesus no centro da sua vida. Então, ele é o nosso Salvador. Em segundo lugar, também, ele é o Senhor. Aqui existe um grande problema, em que muitas pessoas muito bem aceitam Jesus como Senhor, aliás, como Salvador, tendo, porém, uma dificuldade grande de tê-lo como Senhor. Porque ter Jesus como Senhor significa estar debaixo do seu senhorio e cumprir o que ele manda sem discutir, sem impor nada, simplesmente cumpre e cumpre com prazer, com alegria e com sinceridade.
Então são dois pontos muito importantes: saber que Jesus salva, mas também saber que Jesus é quem manda nas nossas vidas. Assim estaremos se sujeitando ao Senhor, né? E se sujeitando ao Senhor significa também resistir ao maligno. Então, nós podemos ver aqui também, meus amados irmãos, que o comprometimento, né? Nós vimos o comprometimento com uma vida centrada, né, no Senhor Jesus. Aí a gente já vê aqui, primeiro ponto, né, é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e Senhor. É o primeiro ponto de resistência ao inimigo. Não, quem me salva é Jesus, ainda que ele apresente, como nós vimos durante a lição, muitas formas, né, de aparentes vitórias, mas vitórias só em Cristo, só Jesus é o nosso Salvador. E essa lição mostrou muitos pontos, né? A revista inteira mostrou muitos pontos em que as pessoas procuram para fugir desse senhorio do Senhor Jesus, para não se submeter. Mas nós estamos vendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, comprometimento com as Escrituras, sermos fiéis às Escrituras, lendo as Escrituras e cumprindo as Escrituras, que estaremos também oferecendo uma grande resistência ao nosso inimigo. Aliás, foi assim que Jesus o venceu, né? Pela palavra. Jesus, que é a palavra, cheio da palavra, falou a palavra e confrontou o inimigo com a palavra, e o inimigo precisou fugir da presença dele. Então a Bíblia, ela é a revelação de Deus. É isso que nós temos que entender, né, e praticar. Não é o que o homem fala, não é o que as religiões falam, mas sim o que a Bíblia fala. É o que tem que estar em evidência em nossas vidas, é o que a Bíblia fala. Em qualquer assunto, o que a Bíblia fala, a Bíblia é a verdade. É o que nós precisamos cumprir. Então a Bíblia, por quê? Porque ela é a palavra de Deus, revelada, né, para o homem. Então, a revelação de Deus ao homem, e como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós que moldarmos pelas Escrituras. Então nós não... as religiões aí querem que a Bíblia seja adaptada às pessoas, mas a gente bem sabe que nós, os seres humanos, é que temos que nos adaptar à palavra do Senhor. E outra coisa aqui, ela é a nossa regra de fé e de conduta. Então o nosso caminhar, né, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé. Ainda que apareçam vários caminhos, Jesus, ele é o caminho, ele é o único caminho. Então, pela fé eu vou seguir esse caminho, pela fé nós vamos seguir esse caminho, ainda que venham as sutilezas, mostrando caminhos mais fáceis, caminhos mais pertos, mas nós não podemos cair nessas ciladas. Jesus é o caminho, a Bíblia é quem nos mostra isso, né? Ela é a regra de fé e de conduta. O meu jeito de ser, a minha conduta, o meu palavreado, é tudo de acordo com a palavra do Senhor. Ela é regra de fé e prática. Louvado seja o nome do Senhor. Então, comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando-a a única regra de fé e de conduta. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui, em terceiro lugar, comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo, né? Só vamos conseguir realmente, de fato, se basear pela Bíblia, adorar a Deus como Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, se nós dermos lugar ao Espírito Santo, porque é Ele quem ficou encarregado de conduzir o homem, né? de abrir a mente do homem, de entrar no homem, fazer morada no homem, porque Ele é Deus. E aí a gente vê que comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo no plano de redenção. Então, o Espírito Santo
é o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. Não é o que alguém pensa ou deixa de pensar, tipo assim, todos os caminhos levam a Deus. Negativo. O caminho para Deus é Jesus através do Espírito Santo. É Ele que convence essas verdades. Uma outra coisa, a vida cheia do Espírito Santo. A vida cheia. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus, né? Então, existe essa obra, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, ela nos santifica, né? Porque o Espírito Santo nos impulsa a orar, nos impulsa a ler a palavra do Senhor, nos impulsa. E em quarto lugar, nós vemos aqui o comprometimento com a igreja local. Porque é mais ou menos assim, né? Vem a resistência pela palavra, né? Nós temos Jesus como Senhor e Salvador, depois nós aprendemos com a palavra o que esse Senhor quer de nós, aí assim nós estaremos resistindo ao inimigo, abrindo espaço em nossas vidas para o Espírito Santo de Deus operar em nós e, consequentemente, nós vamos estar aptos a fazer a vontade de Deus, né? A cumprir a vontade do Senhor. E aí é onde entra a parte de que nós somos membros do corpo do Senhor Jesus. Então, comprometimento com a igreja local, por exemplo, né? A igreja como o corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Aí aqui não está se falando de templo, né? De estrutura, não é a igreja estrutural, mas sim a igreja como pessoas, né? Cada crente, cada ser humano que vai aceitando ao Senhor Jesus vai se tornando ali membro do corpo de Cristo, né? Então é somente se encaixar, ver aí qual que é a sua função no corpo do Senhor Jesus e executar bem essa função. Então a gente vê isso, né? Nas Escrituras a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Então a igreja é um corpo, cada um tem a sua função, cada um tem algo a fazer nesse corpo, né? E o que não pode, né, como a gente viu com relação aos desigrejados, nós não podemos sair desse corpo, senão a gente deixa de ser membro do corpo. Para ser membro do corpo de Jesus tem que estar ligado ao corpo, né? Não existe nada em nós, no nosso corpo humano, que faça parte do nosso corpo e esteja fora de nós. Está tudo interligado. Assim é a igreja do Senhor. E uma outra coisa, o lugar e a importância de cada membro da igreja. O lugar e a importância, né? A palavra igreja jamais deve significar templo. Eu já expliquei, não é templo, somos nós. A igreja verdadeira somos nós, os membros da igreja. A gente vê aqui, ela também não é um ajuntamento de pessoas, né? Não é só isso, não é um ajuntamento de pessoas, é um organismo vivo, né? É algo que funciona, é um local onde todo mundo ali tem a sua função, onde cada um tem o seu valor peculiar. Então, é isso que é a igreja do Senhor. E, biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Então, um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Jesus. Bom, então, fazendo assim, nós estaremos de fato resistindo ao nosso inimigo e ele sim vai fugir, porque fazendo tudo quanto está nessa lição, nós vamos estar assim fazendo a vontade de Deus. E aí se cumpre o versículo que foi ensinado, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, tá bom? Então, mais um trimestre concluído, graças a Deus, né? Por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas, e vamos praticar a palavra do Senhor, para que assim a gente possa estar dentro, né? No centro da sua vontade. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.